Traída na lua de mel, ela desabafou chorando com a amiga, mas a mensagem foi direto para o chefe milionário, e ele saiu procurando por ela. O sol de março brilhava intensamente sobre as areias de Copacabana, mas Camila Santos sentia como se uma tempestade tivesse devastado sua alma. Sentada na varanda do hotel 5 estrelas onde deveria estar vivendo os melhores momentos de sua lua de mel, ela segurava o celular com as mãos trêmulas, ainda processando o que havia acabado de descobrir. 3 dias. Apenas 3 malditos dias de casada. A descoberta havia sido cruel e inesperada. Enquanto Bruno, seu agora ex-marido, tomava banho cantarolando despreocupadamente, o telefone dele havia tocado insistentemente na mesa de cabeceira. Preocupada com alguma emergência familiar, Camila havia atendido apenas para ouvir a voz melosa de Letícia, a prima dele, sussurrando palavras íntimas que jamais deveriam ser dirigidas a um homem casado. Amor, mal posso esperar você voltar dessa palhaçada de lua de mel. 3 dias longe de você está sendo uma tortura. A voz havia ecoado pelo quarto luxuoso como uma bofetada. O mundo de Camila havia desabado naquele exato momento. 5 anos de relacionamento, 2 de noivado, uma cerimônia de sonhos com 300 convidados, e tudo não passava de uma mentira elaboradamente construída. A conversa que se seguiu foi ainda mais devastadora. Bruno e Letícia mantinham um caso há mais de 1 ano, e o casamento era apenas uma fachada para acalmar a família conservadora dele. Agora, 2 horas depois da briga épica que resultou na expulsão de Bruno do quarto e do hotel, Camila observava as ondas quebrando na praia, através das lágrimas que não paravam de brotar. Vestindo ainda o roupão de banho do hotel, ela se sentia completamente perdida em uma cidade que deveria representar felicidade, mas que agora simbolizava a maior traição de sua vida. O Rio de Janeiro continuava lindo ao seu redor. O Pão de Açúcar se erguia majestoso no horizonte, os vendedores ambulantes gritavam suas ofertas na calçada e os turistas caminhavam felizes pela orla. Mas para Camila, era como se toda aquela beleza fosse uma ironia cruel do destino. Ela precisava conversar com alguém. Ana, sua melhor amiga desde a faculdade de arquitetura, estava em São Paulo trabalhando no escritório onde elas se conheceram anos atrás. Ana sempre soube encontrar as palavras certas nos momentos mais difíceis, sempre teve o dom de fazer Camila enxergar soluções, onde ela só via problemas. Com os dedos ainda tremendo, Camila abriu o WhatsApp e procurou pelo nome da amiga. A diferença de fuso horário não importava. Ana entenderia a urgência da situação. Mas em vez de digitar, decidiu gravar um áudio. Precisava falar, desabafar, deixar toda a dor sair através das palavras. Ana, eu... Começou a gravação, mas a voz embargada a fez parar. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O ar salgado do mar entrava pela varanda aberta, misturando-se com o cheiro dos perfumes caros que Bruno havia comprado para ela na véspera. Tudo ali era um lembrete doloroso de como havia sido enganada. Ana, sou eu. Sei que é tarde aí, mas preciso falar com você urgente. Aconteceu uma coisa terrível aqui no Rio. As palavras começaram a fluir como uma enxurrada. Camila contou sobre a descoberta da traição, sobre a discussão com Bruno, sobre como se sentia humilhada e perdida. Falou sobre os 5 anos desperdiçados, sobre como havia aberto mão de oportunidades profissionais para acompanhar os planos dele, sobre como havia sido ingênua ao acreditar que eram um casal perfeito. A gravação se estendeu por quase 5 minutos, com Camila alternando entre raiva e tristeza profunda. Ela chorava abertamente enquanto falava, sem se importar com os olhares curiosos dos hóspedes que passavam pelo corredor do hotel. Quando finalmente terminou de gravar, ela olhou para a tela do celular com os olhos vermelhos e inchados. Seus dedos, ainda trêmulos pela emoção, procuraram o botão de enviar. Precisava desesperadamente do apoio da amiga, de alguém que a lembrasse de que ela era forte e capaz de superar aquela situação. Sem verificar 2 vezes o destinatário, ela apertou enviar e jogou o celular na cama, voltando a olhar para o mar que se estendia infinito diante de seus olhos marejados. Ricardo Mendes estava terminando de revisar os projetos da nova incorporação quando seu celular vibrou na mesa do escritório. Eram quase 10 da noite de uma quinta-feira, e ele ainda trabalhava no 23º andar do edifício comercial, na Vila Olímpia, em São Paulo.
As luzes da cidade piscavam através das janelas panorâmicas, criando um mosaico urbano que normalmente o tranquilizava após um dia intenso de trabalho. Aos 35 anos, Ricardo havia construído sua carreira com dedicação quase obsessiva. Formado em engenharia civil pela Poli-USP, ele comandava uma das equipes mais produtivas da construtora MG Incorporações há 5 anos. Sua reputação de profissional sério e competente era conhecida em todo o setor, mas também carregava o peso de ser considerado distante e intimidador pelos colegas. O celular vibrou novamente e ele franziu o senho ao ver a notificação. Uma mensagem de áudio de Camila Santos, uma das arquitetas de sua equipe. Era estranho ela estar enviando mensagens fora do horário comercial, especialmente considerando que estava de lua de mel no Rio de Janeiro. Ricardo sempre mantinha relacionamentos estritamente profissionais com os subordinados, e Camila não era exceção, apesar de reconhecer seu talento excepcional para projetos residenciais. Ele hesitou antes de reproduzir o áudio. Talvez fosse alguma emergência relacionada ao projeto da Barra da Tijuca que ela havia deixado encaminhado antes de viajar. Colocou o fone de ouvido e clicou no play. Ana, sou eu. Sei que é tarde aí, mas preciso falar com você urgente. Aconteceu uma coisa terrível aqui no Rio. Ricardo parou o áudio imediatamente, confuso. Quem era a Ana? Por que Camila estava falando como se ele fosse outra pessoa? Olhou novamente para a conversa no WhatsApp e confirmou que a mensagem havia sido enviada diretamente para ele. Um erro, obviamente. O que mais o intrigou, no entanto, foi o tom de desespero na voz de Camila. Mesmo nos poucos segundos que havia ouvido, estava claro que ela estava chorando. A Camila que ele conhecia no escritório sempre foi profissional, competente e aparentemente equilibrada. Vê-la, ou melhor, ouvi-la, naquele estado de vulnerabilidade, despertou algo inesperado em seu peito. Ricardo ficou alguns minutos olhando para a tela, debatendo internamente sobre o que fazer. A decisão ética seria simples: avisar sobre o erro e sugerir que ela reenviasse a mensagem para o destinatário correto. Mas havia algo na angústia que ele havia detectado na voz dela que o fez hesitar. Ele conhecia Camila há quase 2 anos, desde que ela havia sido transferida para sua equipe. Durante esse período, sempre a viu como uma profissional dedicada, criativa e pontual. Ela havia trabalhado em alguns dos projetos mais complexos da empresa, sempre entregando resultados acima da média. Lembrava-se vagamente de ter ouvido comentários sobre seu casamento recente. Havia até recebido um convite formal, que declinou polidamente alegando compromissos profissionais. A curiosidade venceu o protocolo. Ricardo reproduziu o áudio completo. O que ele ouviu nas próximas quase 5 minutos o deixou genuinamente chocado. A voz entrecortada de Camila narrava uma descoberta devastadora. Seu marido a havia traído com a própria prima durante a lua de mel. Ela contava sobre anos de relacionamento desperdiçados, sobre como havia aberto mão de oportunidades para apoiar os sonhos dele, sobre a humilhação de descobrir que o casamento era apenas uma farsa. Ricardo se recostou na cadeira, processando o que havia acabado de ouvir. A imagem da Camila, sempre composta e profissional que ele conhecia, se chocava completamente com a mulher destroçada que falava no áudio. Havia uma dor tão genuína em sua voz que ele sentiu um aperto no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Sua própria experiência com relacionamentos havia sido limitada e frequentemente frustrante. Focado demais na carreira, ele sempre priorizou o trabalho em detrimento da vida pessoal. As poucas tentativas românticas que havia tido terminaram com as parceiras se queixando de sua dedicação excessiva ao trabalho e de sua dificuldade em expressar emotions. Agora, ouvindo o sofrimento de Camila, ele se encontrou em um dilema ético e pessoal. Deveria simplesmente avisar sobre o erro e fingir que nada havia acontecido? Ou havia alguma forma de oferecer apoio sem ultrapassar os limites profissionais? Ricardo olhou novamente para o celular. Camila estava claramente em uma situação vulnerável, sozinha em uma cidade diferente, lidando com uma traição devastadora. Mesmo que a mensagem não fosse destinada a ele, mesmo que ele fosse tecnicamente seu chefe, ela era um ser humano em sofrimento. Depois de 20 minutos de reflexão, ele digitou uma resposta cuidadosamente pensada. Camila,
Acredito que esta mensagem foi enviada por engano. Entendo que você está passando por um momento muito difícil. Se precisar de qualquer tipo de apoio, mesmo que seja apenas alguém para conversar, estarei disponível. Não se preocupe com questões profissionais agora. Cuide-se. Ele releu a mensagem várias vezes antes de enviar, garantindo que o tom fosse respeitoso, mas acolhedor. Depois de apertar o botão de envio, Ricardo permaneceu olhando para o celular, uma sensação estranha tomando conta de seu peito. Pela primeira vez em anos, sua mente não estava completamente focada no trabalho. O celular de Camila vibrou na mesa de cabeceira do quarto do hotel, mas ela demorou alguns minutos para notar. Estava na varanda, observando hipnotizada o movimento das ondas que quebravam na areia de Copacabana. O barulho do mar se misturava com os sons da cidade carioca, música distante de algum bar, vozes de pessoas caminhando na calçada, o ronco ocasional de motos passando na Avenida Atlântica. Havia parado de chorar cerca de 1 hora atrás, mas seus olhos ainda estavam vermelhos e inchados. O roupão do hotel estava úmido das lágrimas, e ela sentia uma dor de cabeça latejante, que parecia ecoar o ritmo de seu coração partido. A lua de mel, que deveria durar 1 semana, havia se transformado em um pesadelo em apenas 3 dias. Quando finalmente pegou o telefone, esperava ver uma resposta reconfortante de Ana. Sua melhor amiga sempre sabia exatamente o que dizer nos momentos difíceis. Durante a faculdade, Ana havia sido seu porto seguro nas noites de estudo intenso e nas crises existenciais típicas dos 20 anos. Agora, aos 28, Camila precisava desesperadamente daquele apoio mais uma vez. Mas o nome na tela a fez franzir o senho confusa. Ricardo Mendes. Por um momento ela achou que estava vendo coisas. Por que seu chefe estaria lhe enviando mensagens às 10h30 da noite? Então, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Com mãos trêmulas, ela verificou a conversa anterior e viu seu próprio áudio. Aqueles 5 minutos de desabafo desesperado que ela havia enviado pensando estar falando com Ana. Meu Deus! Sussurrou para si mesma, sentindo uma nova onda de humilhação tomar conta de seu peito. Ricardo Mendes era conhecido em toda a MG Incorporações, por sua seriedade e profissionalismo impecável. Durante os 2 anos em que trabalhara sob sua supervisão, ele nunca havia se mostrado interessado em assuntos pessoais dos funcionários. Suas interações eram sempre diretas, objetivas e focadas exclusivamente no trabalho. Camila sempre o havia considerado competente, mas intimidador, o tipo de chefe que você respeitava profissionalmente, mas que jamais procuraria para uma conversa pessoal. E agora ele havia ouvido ela chorando, desabafando sobre sua vida íntima destruída, falando sobre traição e humilhação, como se fosse sua confidente mais próxima. Com o coração disparando, ela leu a mensagem dele. Camila, acredito que esta mensagem foi enviada por engano. Entendo que você está passando por um momento muito difícil. Se precisar de qualquer tipo de apoio, mesmo que seja apenas alguém para conversar, estarei disponível. Não se preocupe com questões profissionais agora. Cuide-se. Camila releu a mensagem 3 vezes, tentando processar aquelas palavras. Havia uma gentileza inesperada no texto, uma humanidade que ela jamais havia percebido no Ricardo do escritório. Ele não havia ignorado a situação, não havia fingido que não tinha ouvido o áudio, mas também não havia feito nenhum comentário invasivo ou inadequado. A brisa noturna do rio carregava o cheiro salgado do mar misturado com o aroma de comida de botequim que vinha da rua. Camila puxou o roupão mais junto ao corpo e se sentou na poltrona da varanda, ainda segurando o celular. Ela sabia que deveria responder algo, mas não fazia ideia do que dizer. Como explicar tamanho constrangimento? Como olhar nos olhos dele quando voltasse ao trabalho? A MG Incorporações era uma empresa séria, com uma cultura corporativa rígida. Histórias pessoais dramáticas definitivamente não faziam parte do ambiente profissional que Ricardo comandava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na mensagem dele que a tranquilizou minimamente. Ele não estava julgando, não estava fazendo perguntas invasivas, estava simplesmente oferecendo apoio de uma forma que parecia genuína, ainda que totalmente inesperada. Depois de 15 minutos de hesitação, ela decidiu responder. Senhor Ricardo, peço milhões de desculpas pelo constrangimento.
A mensagem era para uma amiga e foi enviada por engano. Estou muito envergonhada e espero que isso não afete nossa relação profissional. Obrigada pela compreensão. Ela digitou e apagou a mensagem várias vezes, tentando encontrar o tom certo, formal o suficiente para manter a distância profissional, mas sincero o bastante para demonstrar que reconhecia a gentileza dele. A resposta de Ricardo chegou surpreendentemente rápida. Camila, não há motivo para constrangimento. Todos passamos por momentos difíceis. O que importa agora é que você esteja bem. Se quiser conversar sem qualquer compromisso, eu realmente estou aqui. Às vezes ajuda a falar com alguém que não está emocionalmente envolvido na situação. Dessa vez, Camila ficou ainda mais surpresa. Havia uma vulnerabilidade sutil naquelas palavras, como se ele também conhecesse a dor de se sentir sozinho em momentos críticos. Ela sempre havia imaginado Ricardo como alguém que tinha a vida completamente sob controle, que jamais passaria por crises pessoais ou momentos de fragilidade. O silêncio da noite carioca foi quebrado por uma música distante, vinda de algum apartamento próximo. Uma canção romântica que a fez lembrar dolorosamente de Bruno. Mas, de alguma forma, saber que havia alguém disposto a ouvi-la, mesmo que fosse seu chefe intimidador, trouxe um pequeno alívio para seu coração despedaçado. Ricardo não conseguia se concentrar nos projetos espalhados pela mesa. Eram quase 11 da noite, e ele ainda estava no escritório, mas seus pensamentos estavam a 400 quilômetros de distância, em um hotel de Copacabana, onde uma funcionária passava pela pior noite de sua vida. A resposta de Camila havia chegado carregada de constrangimento e formalidade, exatamente o que ele esperava, mas algo o impeliu a responder de forma mais humana, quebrando o protocolo profissional que sempre manteve com rigidez militar. Talvez fosse a lembrança da dor genuína na voz dela, ou talvez fosse o reconhecimento de sua própria solidão refletida na situação dela. Quando enviou a segunda mensagem oferecendo conversa sem compromisso, Ricardo surpreendeu a si mesmo. Em 5 anos, comandando equipes na MG Incorporações, jamais havia se envolvido pessoalmente com questões dos funcionários. Sua reputação de profissional competente, mas distante, era algo que ele cultivava propositalmente, acreditando que a proximidade pessoal poderia comprometer sua autoridade. O celular vibrou novamente e ele se apressou em verificar. Obrigada, Sr. Ricardo. É estranho, mas talvez eu realmente precise conversar com alguém. Sinto que vou enlouquecer se ficar sozinha com meus pensamentos. Ricardo sentiu algo se movimentar em seu peito, uma mistura de alívio e nervosismo. Ele não tinha experiência em consolar pessoas, especialmente em situações tão delicadas quanto traição conjugal. Sua vida sempre fora estruturada em torno de cronogramas, relatórios e metas tangíveis. Emoções humanas complexas eram território inexplorado. Estou aqui. Conte-me como você está se sentindo agora. A resposta foi imediata, como se Camila estivesse esperando a permissão para desabafar. Estou me sentindo idiota. 5 anos de relacionamento e eu nunca desconfiei de nada. Todos os sinais estavam lá. Ele saía constantemente para reuniões de trabalho. Sempre encontrava desculpas para visitar a família aos fins de semana. O telefone dele vivia travado. Como fui tão cega? Ricardo leu a mensagem e ficou alguns minutos pensando na resposta. Ele lembrou de sua própria experiência limitada com relacionamentos. Aos 35 anos, havia tido apenas 2 relacionamentos sérios, ambos terminados devido à sua dificuldade em equilibrar trabalho e vida pessoal. Mas nunca havia passado por uma traição. Camila, você não foi idiota. Quando amamos alguém, tendemos a confiar plenamente. Isso não é ingenuidade, é capacidade de amar de verdade. O problema não estava em você, mas nele. Fácil falar quando se está de fora da situação. Eu me sinto como uma completa imbecil. Cancelei oportunidades de trabalho para acompanhar os planos dele. Recusei uma proposta de emprego em Barcelona no ano passado porque ele disse que não queria uma relação à distância. E agora descobri que ele estava traindo há mais de 1 ano. Ricardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela. São Paulo brilhava na noite, milhares de luzes criando um mapa urbano que se estendia até o horizonte. Pensou nas escolhas que ele mesmo havia feito.
priorizando sempre a carreira em detrimento de tudo mais. Você disse Barcelona? Que oportunidade era essa? Um escritório de arquitetura sustentável estava montando uma equipe brasileira para trabalhar em projetos de habitação social na Europa. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhei fazer. Mas Bruno me convenceu de que era arriscado demais, que eu deveria focar na estabilidade aqui no Brasil. E você abriu mão dos seus sonhos por ele. Sim, como uma idiota romântica que acreditava em construir um futuro junto. Que piada patética! Ricardo sentiu uma pontada de raiva em nome dela. Ele conhecia o trabalho de Camila na empresa. Ela era talentosa, criativa e tinha uma visão inovadora para projetos sustentáveis. A ideia de que alguém havia sabotado suas ambições profissionais o irritou profundamente. Camila, posso dizer algo como seu chefe agora? Claro. Você é uma das arquitetas mais competentes com quem já trabalhei. Seus projetos residenciais têm uma qualidade técnica e uma sensibilidade estética que raramente vejo no mercado. Se você perdeu uma oportunidade em Barcelona, tenho certeza de que outras surgirão. E da próxima vez, a decisão será apenas sua. Houve uma pausa longa antes da resposta dela. Obrigada por dizer isso. Eu não sabia que o senhor tinha essa opinião sobre meu trabalho. No escritório, sempre pensei que me via apenas como mais uma funcionária. Eu mantenho distância profissional propositalmente. Mas isso não significa que não reconheço qualidade quando vejo. Você tem um futuro brilhante pela frente, Camila. Não deixe que a traição de uma pessoa pequena diminua sua percepção sobre seu próprio valor. Por que está sendo tão gentil comigo? Isso é muito diferente do Sr. Ricardo que eu conheço no escritório. A pergunta o pegou desprevenido. Por que estava sendo gentil? Por que havia quebrado todos os seus protocolos profissionais para consolar uma funcionária no meio da madrugada? Talvez porque eu reconheça algo de mim mesmo na sua situação. Não traição, mas a sensação de ter priorizado as pessoas erradas, as escolhas erradas. O senhor já passou por algo parecido? Ricardo hesitou. Ele estava prestes a entrar em território pessoal que jamais havia compartilhado com ninguém da empresa. Mas havia algo na vulnerabilidade de Camila que o fazia querer retribuir a honestidade. Não exatamente como você, mas já abri mão de relacionamentos importantes porque achei que a carreira era mais importante. E agora, aos 35 anos, às vezes me pergunto se fiz as escolhas certas. Pelo menos o senhor tem uma carreira sólida. Eu estou aqui, prestes a voltar para São Paulo como uma mulher divorciada depois de 3 dias de casamento. Como vou explicar isso para todo mundo? Você vai explicar contando a verdade, que descobriu a traição de alguém e teve coragem suficiente para não aceitar. Isso não te torna uma fracassada, Camila. Te torna uma mulher forte. A manhã de sexta-feira no Rio de Janeiro nasceu nublada, com uma garoa fina, que embaçava as janelas do quarto do hotel. Camila havia dormido apenas 3 horas, mas pela primeira vez desde a descoberta da traição, não acordou com aquele aperto sufocante no peito. A conversa com Ricardo na madrugada havia trazido uma perspectiva inesperada para sua situação. Sentada na varanda com uma xícara de café que havia pedido ao room service, ela releu as mensagens da noite anterior no celular. Era surreal como aquelas palavras haviam vindo justamente da pessoa que ela sempre considerou mais distante no ambiente de trabalho. O Ricardo que emergiu através das mensagens era completamente diferente do chefe intimidador que ela conhecia. Havia uma profundidade emocional e uma gentileza genuína que a surpreenderam. O telefone vibrou com uma nova mensagem dele. Bom dia, Camila. Como você dormiu? Espero que tenha conseguido descansar um pouco. Ela sorriu levemente. A primeira vez em 2 dias que algo próximo a um sorriso tocou seus lábios. Bom dia, Sr. Ricardo. Dormi pouco, mas melhor do que imaginei. Obrigada por ontem. Realmente precisava conversar com alguém. Fico feliz que tenha ajudado. Já decidiu o que vai fazer hoje? Camila olhou para a mala ainda fechada no canto do quarto. Bruno havia levado as roupas dele na briga da tarde anterior, mas deixado claro que esperava que ela caísse em si e que fossem resolver a situação como adultos. A simples lembrança das palavras dele a fez sentir náusea. Ainda estou decidindo. Bruno quer conversar. Diz que posso estar interpretando mal a situação. Parte de mim quer ouvir as explicações dele.
A resposta de Ricardo veio rápida e direta. Camila, posso falar algo como um observador neutro? Não há interpretação errada para um caso de 1 ano. Não há explicação que justifique mentir no altar, na frente da família e amigos. Se você der uma segunda chance agora, estará ensinando que traição é aceitável. As palavras dele ecoaram verdades que ela sabia no fundo do coração, mas não havia coragem de admitir. Camila se levantou e caminhou até a janela. A praia de Copacabana começava a receber os primeiros banhistas do dia, pessoas que seguiam suas vidas normalmente, enquanto o mundo dela havia implodido. Você tem razão. É que 5 anos é muito tempo. Tenho medo de estar jogando tudo fora por impulso. Você não está jogando nada fora. Ele já havia jogado quando escolheu trair. Você está apenas reconhecendo a realidade. Como o senhor consegue ser tão objetivo sobre isso? Às vezes invejo quem consegue ver as situações com clareza. Objetividade é mais fácil quando você não está emocionalmente envolvido. Mas isso não significa que seja fácil tomar decisões difíceis. Eu também já passei por momentos em que a clareza mental parecia impossível. Camila se sentou na cama e digitou a próxima pergunta com cuidado. Posso perguntar uma coisa pessoal? O senhor disse ontem que abriu mão de relacionamentos pela carreira. Se arrepende? Houve uma pausa longa antes da resposta. Sim e não. Minha carreira me trouxe estabilidade e reconhecimento profissional. Mas às vezes, principalmente em noites como a de ontem, eu me pergunto como seria ter alguém especial para compartilhar os sucessos e os fracassos. Por que escolheu a carreira? Medo, principalmente. Relacionamentos são imprevisíveis, têm variáveis que não posso controlar. No trabalho, se me esforço o suficiente, posso prever os resultados. É mais seguro. Mas também mais solitário. Sim, também mais solitário. Camila sentiu uma conexão inesperada com aquela confissão. Ela sempre havia visto Ricardo como alguém que tinha tudo sob controle, que havia feito escolhas certas e vivia uma vida perfeitamente organizada. Descobrir que ele também tinha dúvidas e arrependimentos o humanizava de uma forma que ela nunca havia imaginado. Obrigada por ser honesto comigo. Ajuda a saber que pessoas aparentemente perfeitas também têm incertezas. Aparentemente perfeitas? Eu? No escritório, o senhor sempre parece ter todas as respostas. Nunca hesita nas decisões. É intimidador, para ser honesta. É uma fachada profissional, Camila. Liderar equipes requer projetar confiança, mesmo quando internamente você não tem certeza de nada. Mas isso não significa que eu seja perfeito ou que tenha todas as respostas. É estranho descobrir isso agora dessa forma. A vida tem dessas ironias. Às vezes as conversas mais importantes acontecem nos momentos mais inesperados. Camila olhou para o relógio no celular. Eram 10 da manhã e ela precisava tomar decisões práticas. O voo de volta para São Paulo estava marcado para domingo, mas ela poderia tentar antecipá-lo, ou poderia ficar e tentar aproveitar os dias restantes no Rio, transformando o que sobrou da lua de mel em uma viagem de redescoberta pessoal. Ricardo, posso chamá-lo apenas de Ricardo, pelo menos enquanto estou aqui no Rio? Claro, e obrigado por perguntar. Ricardo, vou tomar uma decisão hoje. Vou ligar para Bruno e terminar definitivamente o casamento. Não quero ouvir explicações nem dar segundas chances. Vou aproveitar os dias que restam aqui para pensar no futuro. Me parece uma decisão sábia e corajosa. Corajosa é uma palavra que não uso para me descrever há muito tempo. Talvez seja a hora de começar. Era sábado de manhã quando Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Estava no apartamento em Moema, tomando café da manhã sozinho como todos os fins de semana, quando percebeu que seus pensamentos estavam completamente focados em Camila. Desde quinta-feira, quando ela havia tomado a decisão de terminar definitivamente com Bruno, eles haviam trocado mensagens constantemente. As conversas haviam evoluído naturalmente de apoio emocional para discussões mais profundas sobre vida, carreira e sonhos. Camila contara sobre sua paixão por arquitetura sustentável, sobre os projetos que queria desenvolver focados em habitação popular. Ricardo compartilhara suas próprias ambições de abrir uma empresa de consultoria, um sonho que mantinha guardado há anos por medo do risco. Na sexta-feira, Camila havia ligado para Bruno
e com uma firmeza que ela mesma não sabia que possuía, havia comunicado o fim do casamento. Não houve gritos ou discussões dramáticas, apenas uma conversa clara e definitiva, que durou menos de 10 minutos. Ela contara a Ricardo que se sentiu estranhamente liberta após a ligação, como se uma carga pesada tivesse sido removida de seus ombros. Agora, olhando pela janela de seu apartamento, para a cidade que despertava no sábado, Ricardo enfrentava uma decisão impulsiva que ia contra todos os seus instintos cautelosos: viajar para o Rio de Janeiro. A ideia era absurda sob qualquer perspectiva profissional. Ele era o chefe dela. Ela estava vulnerável após uma traição, e eles mal se conheciam além do ambiente de trabalho. Mas havia algo nas conversas dos últimos dias que havia despertado uma curiosidade genuína sobre quem era Camila, além da arquiteta competente que ele supervisionava. Às 10 da manhã, ele fez a primeira ligação completamente impulsiva de sua vida adulta. Alô? A voz de Camila soou surpresa ao ver o nome dele na tela. Oi, Camila. Espero não estar atrapalhando, não. Não, imagina. Estava na praia de Ipanema tentando aproveitar o sol. Como está São Paulo? Cinzento e frio como sempre. Camila, eu vou fazer uma pergunta estranha. Você gostaria de ter companhia hoje? Companhia, como assim? Ricardo respirou fundo, tentando encontrar coragem para verbalizar sua decisão impulsiva. Estou pensando em pegar um voo para o Rio. Sei que é inusitado, mas sinto que nossa conversa ficou inacabada. E você não deveria passar o último fim de semana da sua suposta lua de mel sozinha. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. Ricardo, você tem certeza disso? É um gesto muito gentil, mas é seu fim de semana e eu não quero que se sinta obrigado. Não me sinto obrigado. Na verdade, é a primeira vez em anos que quero fazer algo completamente espontâneo. Se você preferir ficar sozinha, eu entendo perfeitamente. Na verdade, seria ótimo ter companhia. Mas tem certeza de que isso não vai criar problemas profissionais entre nós? Segundas-feiras sempre chegam, Camila, mas alguns fins de semana são únicos. 3 horas depois, Ricardo estava no aeroporto Santos Dumont, pegando um táxi para Copacabana. Durante o voo, ele havia questionado sua decisão dezenas de vezes. Era completamente contrário à sua natureza planejada e cautelosa, mas ao mesmo tempo sentia uma ansiedade positiva que não experimentava há anos. Camila o aguardava no lobby do hotel, e quando se encontraram pessoalmente, houve um momento inicial de estranheza. Ela estava diferente da profissional sempre bem arrumada do escritório. Usava um vestido leve de verão, o cabelo estava solto e ondulado pela maresia, e havia uma leveza em sua postura que ele nunca havia notado antes. Não acredito que você realmente veio, disse ela, sorrindo de uma forma que iluminou seu rosto. Eu também não acredito, admitiu Ricardo. Mas aqui estou. Eles caminharam até a orla de Copacabana, inicialmente com a formalidade residual do relacionamento profissional, mas gradualmente relaxando na conversa. A tarde no Rio estava perfeita. Sol forte, céu azul sem nuvens e a praia cheia de cariocas e turistas aproveitando o sábado. Como se sente hoje? Perguntou Ricardo enquanto caminhavam pela areia. Diferente. Ontem, após conversar com Bruno, senti como se fosse uma pessoa completamente nova. Não a esposa traída, não a vítima da situação. Apenas Camila. Fazia tempo que não me sentia assim. E como é essa Camila que você redescobriu? Camila parou de caminhar e olhou para o mar pensando na resposta. Mais corajosa do que eu imaginava. Mais independente. E com muito mais sonhos do que eu havia permitido a mim mesma ter nos últimos anos. Conte-me sobre esses sonhos. Quero trabalhar com arquitetura que realmente faça diferença na vida das pessoas. Projetos de habitação social, construções sustentáveis, espaços que transformem comunidades. Bruno sempre dizia que esses projetos não davam dinheiro, que eu deveria focar em construções de alto padrão. E agora? Agora percebo que ele estava projetando os medos dele em mim. Ele precisava de segurança financeira a qualquer custo, porque tinha uma vida dupla cara para manter. Eu posso correr riscos, posso tentar coisas novas. Ricardo a observou enquanto ela falava. Havia uma paixão em sua voz que ele nunca havia percebido no ambiente formal do escritório. Era como se estivesse vendo Camila pela primeira vez,
Não a funcionária competente, mas a mulher sonhadora, determinada e surpreendentemente forte. Sabe o que mais me impressiona em você, Camila? O quê? Em 3 dias, você passou da maior crise da sua vida para uma clareza total sobre seu futuro. Isso é extraordinário. Só foi possível porque alguém me ajudou a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, disse ela, olhando diretamente para ele. Obrigada por ter vindo até aqui, Ricardo. Significa mais do que você imagina. Naquele momento, caminhando pela praia de Copacabana, ao lado de uma mulher que ele estava descobrindo ser muito mais fascinante do que jamais havia suspeitado, Ricardo percebeu que sua vida cuidadosamente controlada estava prestes a tomar um rumo completamente novo. O domingo amanheceu com um céu azul perfeito sobre o Rio de Janeiro. Ricardo havia passado a noite no hotel ao lado, uma decisão que tomaram naturalmente, sem qualquer constrangimento. Depois do dia de sábado caminhando pela cidade, conversando sobre sonhos e planos futuros, eles haviam jantado em um restaurante simples em Ipanema, descobrindo uma sintonia surpreendente em gostos musicais, filmes e visões de mundo. Agora, sentados em uma mesa de café da manhã na varanda do quarto de Camila, eles observavam o movimento matinal da praia enquanto compartilhavam croissants e café passado. Não consigo acreditar que em 24 horas você conseguiu me fazer esquecer completamente dos últimos 5 anos da minha vida, disse Camila, mexendo distraidamente o açúcar no café. Não esqueceu. Você apenas percebeu que pode construir algo melhor daqui para frente, respondeu Ricardo, notando como ela ficava bonita com a luz dourada da manhã iluminando seu rosto. É estranho como nos conhecemos no trabalho há 2 anos e descobrimos tanto um sobre o outro apenas neste fim de semana. Talvez porque no escritório estávamos representando papéis. Eu, o chefe sério e controlado. Você, a funcionária dedicada e reservada. E quem somos realmente? Ricardo parou de comer e a olhou diretamente. Você é uma mulher extraordinária, que foi subestimada por alguém que não merecia você. É criativa, corajosa e tem uma forma de ver o mundo que me faz questionar várias certezas que eu tinha sobre minha própria vida. E você? Perguntou Camila, sentindo o coração acelerar com a intensidade do olhar dele. Eu sou alguém que passou os últimos 15 anos construindo uma vida teoricamente perfeita, mas emocionalmente vazia. E que descobriu neste fim de semana que talvez não seja tarde demais para mudar isso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso das confissões pairando no ar entre eles. A atração que havia crescido gradualmente ao longo dos últimos dias agora era palpável, mas ambos sabiam das complicações que ela representava. Ricardo, preciso perguntar uma coisa, disse Camila finalmente. Pode falar. O que acontece quando voltarmos para São Paulo? Você continua sendo meu chefe, eu continuo sendo sua subordinada. Como lidamos com isso? Ela gesticulou vagamente entre os dois. Era a pergunta que Ricardo havia evitado pensar durante todo o fim de semana. A atração entre eles era real e crescente, mas a realidade profissional representava um obstáculo aparentemente intransponível. Não sei, admitiu ele, mas sei que não quero fingir que este fim de semana não aconteceu. Que não te conheci de verdade. Que não sinto o que estou sentindo por você. E o que você está sentindo? Ricardo se levantou da mesa e caminhou até a grade da varanda. A praia de Copacabana se estendia majestosa diante deles, mas seus olhos estavam focados em algo muito mais próximo e significativo. Estou sentindo que pela primeira vez em anos eu não estou pensando em cronogramas, metas ou próximas reuniões. Estou pensando em como seria acordar todas as manhãs ao lado de alguém que me faz rir, que me desafia intelectualmente, que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Camila se aproximou dele na varanda. Ricardo, sei que é complicado. Sei que pode parecer que estou me aproveitando de um momento vulnerável da sua vida, mas o que sinto por você não tem nada a ver com pena ou proteção. É admiração, atração e algo que não sei nem nomear direito. Então me beije, disse ela simplesmente. O beijo aconteceu naturalmente, como se fosse o desfecho inevitável de todos os momentos compartilhados desde quinta-feira. Foi suave inicialmente, quase hesitante, mas se aprofundou conforme ambos se entregaram ao que haviam estado evitando reconhecer. Quando se separaram,
Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não haveria volta. Camila, eu... Não diga nada agora, ela interrompeu, colocando um dedo sobre os lábios dele. Só me diga uma coisa. Você se arrepende? De ter vindo para o Rio, de ter te conhecido de verdade, de ter te beijado? Jamais. Então vamos descobrir juntos como lidar com as complicações. Mas uma coisa eu aprendi neste fim de semana. A vida é curta demais para deixar o medo de complicações me impedir de buscar a felicidade. Eles voltaram para a mesa do café, mas agora o clima havia mudado completamente. Havia uma intimidade nova entre eles, uma proximidade que transcendia a atração física e se baseava em uma conexão genuína que ambos reconheciam ser rara. Tenho uma proposta para você, disse Ricardo, pegando a mão dela sobre a mesa. Estou ouvindo. Quando voltarmos para São Paulo, vou conversar com o RH sobre a possibilidade de transferir você para outra equipe. Não por incompetência, mas para evitar conflitos de interesse. Quero ter a liberdade de te cortejar adequadamente, sem as complicações hierárquicas. Você realmente pensou em tudo, não é? É minha natureza. Mas desta vez, estou planejando em função do coração, não apenas da razão. E se eu não quiser ser transferida? E se eu quiser continuar trabalhando diretamente com você? Por quê? Porque descobri que admiro não apenas o homem que você é, mas também o profissional. E porque talvez possamos encontrar uma forma de tornar isso funcionar sem prejudicar nenhum dos dois. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno e relaxado que Camila ainda não havia visto. Sabe que você está propondo quebrar várias regras corporativas, não é? Estou propondo que sejamos criativos. Afinal, você não disse que eu sou uma arquiteta talentosa? Arquitetos são especializados em encontrar soluções para espaços complicados. O voo de volta para São Paulo estava atrasado em 1 hora, e Ricardo e Camila aguardavam no aeroporto Santos Dumont, compartilhando um silêncio confortável. O fim de semana no Rio havia mudado completamente a dinâmica entre eles, mas ambos sabiam que a segunda-feira traria desafios que precisariam enfrentar juntos. Camila observava Ricardo lendo e-mails no celular. Mesmo fora do escritório, ele mantinha sua natureza organizada e responsável. Mas agora ela percebia detalhes que haviam passado despercebidos antes, como ele franzia levemente o senho quando concentrado, como seus olhos expressivos revelavam muito mais do que suas palavras cuidadosamente escolhidas, como ele tinha o hábito de passar a mão pelo cabelo quando estava pensativo. Pensando em alguma coisa específica? Perguntou ele, notando que ela o observava. Em como é estranho te ver com outros olhos. Durante 2 anos, você foi apenas meu chefe intimidador. Agora você é a pessoa que me ajudou a encontrar coragem para recomeçar, que veio ao Rio de Janeiro apenas porque achou que eu não deveria estar sozinha, que me beijou na varanda de um hotel como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ricardo fechou o celular e se virou completamente para ela. Camila, preciso que você entenda uma coisa. O que sinto por você não nasceu da situação vulnerável em que você estava. Acho que sempre admirei você profissionalmente, mas mantinha distância por princípio. O áudio que você enviou por engano apenas me deu a oportunidade de conhecer a pessoa incrível que você é, além do trabalho. Você tem certeza de que podemos fazer isso dar certo? Não apenas romanticamente, mas profissionalmente também? Tenho certeza de que vale a pena tentar. E tenho certeza de que, independentemente do que aconteça entre nós, você merece seguir seus sonhos profissionais, inclusive aqueles relacionados à arquitetura sustentável que você mencionou. Por falar nisso, tenho uma confissão a fazer. Estou ouvindo. Ontem, enquanto você estava no hotel fazendo check-in, eu liguei para o escritório de Barcelona. Aquele sobre habitação social que eu havia recusado no ano passado. Ricardo se endireitou na cadeira, surpreso. E? Eles ainda estão montando a equipe. O projeto se expandiu e agora inclui cidades do Brasil também. Haveria a possibilidade de eu trabalhar parte do tempo lá e parte aqui em São Paulo. Camila, isso é fantástico. É exatamente o tipo de oportunidade que você sempre quis. Mas significa que eu passaria períodos fora do país. Talvez não seja o melhor momento para começar. Isso, ela gesticulou entre os dois. Ricardo ficou alguns minutos em silêncio, processando a informação. Sua natureza controladora estava gritando para ele pedir que ela recusasse a oportunidade.
que ficasse em São Paulo, que não complicasse o relacionamento nascente entre eles. Mas a nova perspectiva que ele havia descoberto neste fim de semana falou mais alto. Você vai aceitar a proposta? Ricardo, não é uma pergunta, Camila. Você vai aceitar porque é seu sonho, porque é talentosa o suficiente para ter sucesso, e porque eu não vou repetir o erro que Bruno cometeu de tentar limitar seus voos. Mas e nós? Nós vamos descobrir uma forma de funcionar. Se existe algo real entre nós, e eu acredito que existe, distância física não vai destruir isso. E se não conseguirmos fazer funcionar, pelo menos você não terá sacrificado seus sonhos por mais um relacionamento. Camila sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda por ter encontrado alguém que a incentivava a crescer em vez de tentar moldá-la às suas inseguranças. Como você consegue ser tão generoso? Porque aprendi neste fim de semana que o amor verdadeiro não é possessivo, é libertador. E porque quero que você realize todos os seus sonhos, mesmo que alguns deles me assustem. O anúncio do embarque ecoou pelo aeroporto, interrompendo o momento íntimo entre eles. Mientras se dirigiam ao portão, Camila pegou a mão de Ricardo. Obrigada por ter transformado a pior semana da minha vida na melhor. A semana está apenas começando, Camila. Temos muito ainda para descobrir. Durante o voo, sentados lado a lado, eles conversaram sobre planos práticos. Como lidar com a situação no escritório na segunda-feira, quando Camila ligaria para Barcelona para aceitar a proposta, como manteriam contato durante as viagens de trabalho dela. Mas havia também silêncios confortáveis, momentos em que simplesmente apreciavam a proximidade física e emocional que haviam descoberto. Ricardo segurava a mão de Camila sobre o apoio de braço da poltrona, ambos sabendo que quando o avião pousasse em Congonhas, estariam oficialmente entrando em território desconhecido. Quando São Paulo apareceu pela janela do avião, uma massa cinzenta de prédios se estendendo até o horizonte, Camila sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. A cidade que ela havia deixado na quinta-feira como uma mulher casada e traída, agora a recebia como alguém completamente novo, solteira, corajosa e apaixonada. Pronta para enfrentar a segunda-feira? Perguntou Ricardo, enquanto o avião iniciava a descida. Pronta para enfrentar qualquer coisa, desde que não seja sozinha. Você nunca mais vai estar sozinha, Camila. Isso eu prometo. E pela primeira vez em anos, ela acreditou completamente em uma promessa feita por um homem. A segunda-feira chegou com uma chuva fina típica do outono paulistano. Camila estava parada em frente ao espelho do banheiro de seu apartamento em Vila Madalena, tentando decidir como se apresentar no primeiro dia de trabalho após a lua de mel que havia se tornado um divisor de águas em sua vida. Ela havia chegado em casa domingo à noite para encontrar 17 mensagens de Bruno no celular, variando entre pedidos de desculpas desesperados e ameaças veladas sobre as consequências do divórcio. Deletou todas sem responder. Também havia mensagens de familiares e amigos próximos querendo saber como havia sido a lua de mel. Para essas, ela havia preparado uma resposta simples e direta. O casamento não deu certo. Prefiro não entrar em detalhes agora. O que mais a surpreendia era a paz que sentia. Não havia ansiedade, arrependimento ou segunda-guessing sobre suas decisões. Pela primeira vez em anos, ela sentia que estava no controle de sua própria vida. Às 8 da manhã, Ricardo a enviou uma mensagem. Bom dia, cheguei cedo no escritório para conversar com RH antes do expediente normal. Tudo bem com você? Bom dia, estou bem, apenas organizando os pensamentos antes de enfrentar o dia. Nos vemos lá. Lembre-se, você é mais forte do que imagina, e seja o que for que aconteça hoje, não está sozinha. Camila sorriu, guardou o celular na bolsa e saiu de casa com uma determinação que não sentia há muito tempo. No escritório da MG Incorporações, localizado no 23º andar de um edifício comercial na Vila Olímpia, a manhã começou com Ricardo batendo à porta de Márcia Oliveira, diretora de Recursos Humanos. Ricardo, que surpresa te ver aqui tão cedo. Algum problema com sua equipe? Não exatamente um problema, Márcia. Preciso discutir uma situação delicada que pode requerer algumas mudanças organizacionais. Márcia gesticulou para que ele se sentasse. Aos 52 anos, ela havia trabalhado em RH por quase 3 décadas
e desenvolveu um sexto sentido para situações complicadas envolvendo relacionamentos no ambiente de trabalho. Estou ouvindo. Ricardo havia ensaiado essa conversa durante todo o domingo à noite, mas mesmo assim sentiu um nervosismo incomum. Nos últimos dias desenvolvi sentimentos pessoais por uma das arquitetas da minha equipe, Camila Santos. Venho solicitar orientação sobre como proceder sem violar políticas da empresa ou criar conflitos de interesse. Márcia arqueou uma sobrancelha, mas manteve a expressão profissional. Entendo. Camila não estava de lua de mel esta semana. A situação pessoal dela mudou drasticamente. O casamento foi anulado devido a questões que prefiro não detalhar por respeito à privacidade dela. E você está me dizendo que desenvolveu sentimentos por uma funcionária subordinada durante uma crise pessoal dela? Ricardo sentiu o tom de desaprovação na voz de Márcia. Sei como isso soa, Márcia, mas não foi assim. Os sentimentos se desenvolveram através de conversas que mostraram compatibilidade pessoal e intelectual genuína. Não me aproveitei de nenhuma vulnerabilidade. Ricardo, você está há 5 anos na empresa e nunca houve sequer uma suspeita de comportamento inadequado. Sua reputação profissional é impecável, mas essa situação é delicada. Por isso estou aqui pedindo orientação ao invés de simplesmente agir por impulso. Márcia se recostou na cadeira pensativa. Temos 2 opções. A primeira é transferir Camila para outra equipe, o que pode prejudicar o desenvolvimento profissional dela se for percebido negativamente. A segunda é estabelecer protocolos rígidos para garantir que o relacionamento pessoal não interfira nas decisões profissionais. Qual você recomenda? Preciso conversar com Camila primeiro. Se ela confirmar que os sentimentos são mútuos e que não houve coerção ou pressão de sua parte, podemos discutir protocolos. Mas, Ricardo, qualquer sinal de favoritismo, qualquer comprometimento da imparcialidade profissional, e teremos que tomar medidas mais drásticas. Entendo perfeitamente. Às 9h15, Camila entrou no escritório para encontrar olhares curiosos dos colegas. A notícia de que ela havia voltado da lua de mel mais cedo já havia circulado, e era evidente que todos especulavam sobre os motivos. Ana Paula, sua colega de equipe mais próxima, se aproximou discretamente. Camila, tudo bem? Ouvi dizer que você voltou do Rio mais cedo. Estou bem, Ana. O casamento não funcionou, mas prefiro não entrar em detalhes agora. Posso contar com sua discrição? Claro. Se precisar conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. Camila agradeceu e se dirigiu à sua mesa. 10 minutos depois, Ricardo passou pelo setor e fez contato visual breve com ela, um olhar que transmitiu apoio sem qualquer demonstração pública de intimidade. Às 10h30, Márcia de RH apareceu na mesa de Camila. Camila, poderia conversar comigo na minha sala quando tiver um momento? Camila sentiu o estômago apertar, mas manteve a compostura. Claro, Márcia. Posso ir agora? Na sala de RH, Márcia foi direta ao ponto. Ricardo me procurou esta manhã para discutir uma situação pessoal que envolve vocês dois. Gostaria de ouvir sua versão. Camila respirou fundo. Era o momento da verdade. Márcia, durante minha crise pessoal no Rio, Ricardo ofereceu apoio em um momento em que eu estava completamente perdida. Através das conversas, descobrimos uma conexão pessoal genuína. Não houve qualquer pressão ou comportamento inadequado de sua parte. Você entende que relacionamentos entre supervisor e subordinado podem criar conflitos de interesse? Entendo perfeitamente. Também entendo que posso estar colocando minha carreira em risco, mas pela primeira vez em anos, sinto que estou tomando decisões baseadas no que realmente quero, não no que é esperado de mim. E o que você realmente quer, Camila? Quero continuar desenvolvendo meu trabalho na empresa. Quero manter a relação profissional respeitosa com Ricardo e quero ter a liberdade de explorar o que pode surgir entre nós pessoalmente. Se isso for impossível dentro das políticas da empresa, eu entendo. Márcia observou Camila atentamente. Havia uma determinação nova na jovem arquiteta, uma confiança que não estava presente antes da viagem. Vou estabelecer algumas condições. Primeiro, qualquer decisão profissional envolvendo você passará por minha aprovação também, para garantir imparcialidade. Segundo, vocês dois precisam manter absoluto profissionalismo durante o expediente. Terceiro,
Ao primeiro sinal de que o relacionamento está afetando negativamente o trabalho de qualquer um dos dois ou da equipe, tomaremos medidas imediatas. Concordo com todas as condições. Uma última pergunta, Camila. Você tem certeza de que está emocionalmente preparada para um relacionamento após o que passou? Camila sorriu, um sorriso genuíno e confiante. Márcia, pela primeira vez em anos, eu sei exatamente o que quero e tenho certeza de que mereço ser feliz. 6 meses depois, o café da manhã no terraço do apartamento de Ricardo em Moema havia se tornado um ritual sagrado para ele e Camila. Era um domingo de setembro e a primavera paulistana despertava com um céu azul perfeito que contrastava com os edifícios da cidade. Camila havia voltado há 2 dias de uma estadia de 3 semanas em Barcelona, trabalhando no projeto de habitação sustentável que havia se tornado sua paixão profissional. Conte-me sobre o projeto da Vila Olímpia, disse ela, servindo café enquanto Ricardo organizava plantas e relatórios na mesa improvisada entre eles. A construtora aprovou nossa proposta de incorporar tecnologias sustentáveis em todos os novos empreendimentos. Márcia disse que foi sua apresentação sobre habitação popular na Espanha que convenceu a diretoria de que sustentabilidade é também viabilidade econômica. Camila sorriu, lembrando da apresentação que havia feito para toda a equipe executiva da MG Incorporações no mês anterior. O projeto em Barcelona havia rendido não apenas experiência profissional inestimável, mas também reconhecimento internacional para seu trabalho. E como está sua ideia da consultoria própria? Mais próxima da realidade. Na verdade, tenho uma proposta para fazer. Ricardo se levantou e trouxe uma pasta que estava apoiada na parede do terraço. Dentro havia um projeto empresarial detalhado, com logotipo, planejamento financeiro e estrutura organizacional. RS Arquitetura Sustentável. Ricardo Santos e Camila Santos como sócios fundadores. Camila pareceu confusa por um momento. Ricardo, eu ainda não sou Santos. Na verdade, disse ele se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Era sobre isso que eu queria falar. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso da camisa. Camila sentiu o coração disparar. Mas desta vez, não era ansiedade ou medo. Era pura alegria antecipada. Camila, nos últimos 6 meses você transformou não apenas minha vida pessoal, mas minha visão sobre o que significa viver plenamente. Me ensinou que o amor verdadeiro não limita os sonhos do outro, mas os potencializa. Me fez descobrir que posso ser bem-sucedido profissionalmente e feliz pessoalmente ao mesmo tempo. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com um diamante que brilhava na luz matinal. Quer se casar comigo? Não apenas porque nos amamos, mas porque juntos podemos construir algo extraordinário, tanto pessoal quanto profissionalmente. Camila sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. A diferença entre este pedido e o noivado com Bruno era gritante. Desta vez, não havia pressão, manipulação ou condições. Era um convite para uma parceria verdadeira, baseada em respeito mútuo, admiração e amor genuíno. Sim, disse ela, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Mas tenho uma condição. Qual? Quero um casamento simples, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Nada de 300 convidados ou fachadas para impressionar ninguém. Perfeito. E eu tenho uma condição também. Estou ouvindo. Quero que você mantenha seus projetos internacionais. Quero que viaje sempre que surgir uma oportunidade interessante. Quero que nosso relacionamento seja um exemplo de como 2 pessoas podem crescer juntas, sem perder suas individualidades. Camila se levantou e o beijou. Um beijo que selou não apenas o compromisso romântico, mas uma sociedade de vida baseada em valores que ambos haviam descoberto serem fundamentais: honestidade, respeito, apoio mútuo e a coragem de perseguir sonhos compartilhados. Sabe o que é mais incrível nesta história toda? Disse Camila, admirando o anel na mão enquanto voltavam a se sentar. O quê? Se Bruno não tivesse me traído, se eu não tivesse enviado aquele áudio por engano, se você não tivesse sido gentil o suficiente para responder, nada disso teria acontecido. Às vezes as piores traições nos levam às melhores descobertas, concordou Ricardo. Seu ex-marido inadvertidamente te deu o maior presente da sua vida.
a liberdade para encontrar um amor verdadeiro. E você? Não se arrepende de ter quebrado todos os seus protocolos profissionais por uma funcionária em crise? Jamais. Na verdade, descobri que as melhores decisões da vida raramente seguem protocolos. Seguem o coração. Eles passaram o resto da manhã planejando não apenas o casamento, mas a empresa que criariam juntos. A RS Arquitetura Sustentável seria especializada em projetos que alinhassem responsabilidade ambiental com viabilidade econômica, focando tanto em habitação social quanto em empreendimentos comerciais inovadores. Quando Ana, a melhor amiga de Camila, soube do noivado, fez questão de lembrar: "Você percebe que se não fosse por aquele áudio enviado por engano, vocês ainda seriam apenas chefe e funcionária? Por isso vou guardar a gravação para sempre", riu Camila. Foi o erro mais feliz da minha vida. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima realizada no jardim da casa de praia de Ricardo, em Guarujá, Camila Santos se casou com Ricardo Mendes na frente de 30 pessoas que realmente importavam em suas vidas. Não houve pressa, ansiedade ou segundas intenções. Apenas 2 pessoas que se escolheram conscientemente, decididas a construir um futuro baseado em amor, respeito e sonhos compartilhados. E quando trocaram alianças sob o pôr do sol dourado que se refletia no mar, ambos sabiam que, às vezes, as mensagens enviadas para a pessoa errada chegam exatamente à pessoa certa no momento perfeito. A história, que começou com uma traição dolorosa e um erro de destinatário, terminou com a descoberta de que o amor verdadeiro não apenas existe, mas pode florescer nos lugares e momentos mais inesperados, quando 2 pessoas têm coragem suficiente para serem vulneráveis, honestas e generosas uma com a outra, e eles viveram felizes para sempre, não porque não enfrentaram desafios, mas porque aprenderam que enfrentá-los juntos tornava tudo possível.